Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um trabalho cujo tema é a ancilostomose. A professora ministra é Luciana Silva e representamos a Faculdade Cristo, Faculdade do Piauí, CRISFAP, no curso Bacharelado em Odontologia. Vamos nessa? O que é a ancilostomose, né? Ancilostomose, também conhecida como amarelão ou doença do Jeca-Tatu. Amarelão porque a pessoa possui uma cor amarelada na pele, né? E também, devido a isso, devido à cor amarela da pele, é porque os parasitas, né, vão se prender na parede do intestino e irão se alimentar do sangue da pessoa. E doença do Jeca-Tatu porque o escritor Monteiro Lobato, né, criou esse personagem para retratar uma pessoa que mora no campo, né, uma pessoa que é esquecida pelos poderes públicos, que não possui acesso à saúde, a saneamento básico, né, e o personagem retratou a doença, né, diretamente essa doença, a ancilostomíase, que é uma doença que a transmissão acontece por meio do solo contaminado, é uma parasitose intestinal muito comum, né, que é provocada pelos nematóides Ancilostoma duodenale e Necator americanos. Os parasitas vão se prender na parede do intestino, né, como eu já falei, e vão se alimentar do sangue. E em situações mais raras, pode aparecer na forma pulmonar, que é quando ocorre a migração de grande quantidade do verme do sistema digestório para o pulmão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a infecção crônica é a mais comum em humanos, com estimativa de 740 milhões de casos, principalmente nas áreas rurais. Os sintomas da ancilostomose. Bom, a ancilostomose ela é uma parasitose, sendo seu quadro clínico gastrointestinal. Os sintomas eles são mais característicos quando o parasita migra para o sistema delgado. Quando isso acontece, o paciente ele pode sentir náuseas, vômitos, diarreia, cansaço. E quanto mais o paciente ele vai se reinfectando, ele vai apresentando cada vez menos sintomas. O maior problema da ancilostomose é a anemia e a desnutrição, por ela consumir o sangue e as proteínas. Em crianças, ela pode causar desaceleração no crescimento e alteração no desenvolvimento neurológico, e em grávida é mais comum anemia e desnutrição, e o bebê pode acabar nascendo com baixo peso. Os ancilostomídeos apresentam um ciclo biológico direto, não necessitando de hospedeiros intermediários. Durante seu desenvolvimento, duas fases são bem distintas, bem definidas. A primeira, que ocorre no meio exterior, e a segunda, que se desenvolve no hospedeiro definitivo, que é obrigatoriamente de vida parasitária. O início do ciclo ocorre quando os ovos dos ancilostomídeos são eliminados com as fezes do indivíduo parasitado, caindo em um local úmido com a temperatura entre 25 e 35 graus Celsius. Os ovos embrionam e entre 24 e 40 horas depois liberam as larvas rabditoides. No solo, elas se alimentam e transformam-se em larvas filarioides, as formas infectantes. Essas larvas podem penetrar na pele de uma pessoa, principalmente nos pés descalços, e alcançar a circulação sanguínea. Chegando ao coração, são levados aos pulmões, onde, rompendo os capilares sanguíneos, caem no interior dos alvéolos pulmonares, no quais sofrem mudanças. Sobem então pelas vias aéreas, alcançam a faringe e são deglutidas, indo se instalar no intestino delgado. Após 30 dias, tornam-se adultas, se acasalam e as fêmeas iniciam então a eliminação dos ovos, fechando esse ciclo. Uma fêmea pode eliminar de 10 mil a 20 mil ovos por dia. Diagnóstico. Diagnóstico laboratorial. É em geral clínico devido ao prurido característico. O diagnóstico laboratorial é realizado pelo achado de ovos no exame parasitológico de fezes, através do método de Lutz, Willis ou Fauci, realizando-se também a contagem de ovos pelo Cato-Katz. Diagnóstico diferencial. É geralmente identificado pela anemia e por outras etiologias relacionadas a parasitoses. O tratamento para ancilostomose é igual, seja ela provocada por ancilostoma duodenale ou Necator americanus.
Dois esquemas com antihelmínticos são os mais utilizados, o com albendazol 400 mg dose única e com mebendazol 100 mg 2 vezes durante 3 dias. Se o paciente tiver anemia, é indicado também reposição de ferro por via oral. Um exame parasitológico de fezes pode ser solicitado após 3 semanas para confirmação da cura. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as principais medidas de prevenção contra a ancilostomose ou amarelão. A gente já viu no ciclo de transmissão da parasitologia que ela pode sim ser transmitida através de alguém que ingeriu, né, esse verme. Então, a gente deve sempre lavar bem as mãos quando for comer e depois de sair do banheiro. Consumir sempre água filtrada ou fervida. Descascar os alimentos que a gente for comer. Cozinhar, se possível. Se ele for cru, o que a gente deve fazer? Lavar bem, gente. Fazer o possível para fazer aquela solução com hipocloreto de sódio. Água sanitária, né, que a gente já sabe. Não mergulhar em locais que podem estar contaminados com esse verme ou com qualquer outro tipo de verme, né. Ter acesso ao saneamento básico, que a gente sabe que isso é primordial para a saúde da pessoa. E evitar andar descalço em terrenos úmidos. Gente, uma coisa que é super comum, o quê? Tá chovendo, né? A pessoa vai lá, não quer molhar o sapato e tira o sapato. Eu sei, ninguém quer molhar o sapato, isso é lógico, né? Mas aquilo também é uma forma de proteger a sua saúde, porque pode sim você pegar uma doença dessas por causa disso, né? Então vamos se cuidar e é isso. ¿Qué pasa contigo? Dudu, vamos jogar bola, Dudu? Calma, pessoal! O Dudu está doente, não vai poder brincar hoje. O que aconteceu? Dudu está com ancilostomose. Meu Deus, tão jovem! Será que vamos ter tempo para se despedir dele? Calma aí, pessoal. Ele já está ficando melhor. Está seguindo o tratamento que a médica passou e logo poderá brincar com vocês. Mas tem pessoas que morrem disso sim. Portanto, todo cuidado é pouco. Acho bom vocês não andarem mais descalços para não pegarem também. Como assim? Explica melhor isso aí, Melina. Melina, conta como aconteceu com o Dudu. Não quero ficar doente também. Bom, já que vocês insistem, tudo começou quando o Dudu estava brincando no campinho do bairro, aquele que vocês jogam bola. Sem perceber, a larva de um verme penetrou a pele dele. Na hora ele não sentiu, mas depois uma parte do pé ficou vermelha e inchada. Parecia uma picada de inseto. Como não era nada grave, ele não deu atenção. Dias e meses foram se passando até que ele começou a se sentir cada vez mais cansado, preguiçoso. Ah, mas o Dudu é um preguiçoso. Não, Léo, ele não é. Ele está preguiçoso. Posso continuar? Pode. Vai, fala aí pra gente o que aconteceu depois. Além desse cansaço, ele começou a ficar amarelado. Amarelado? Não é engraçado, gente. Ele ficou com cor amarelada porque estava com anemia. O verme estava roubando o ferro do seu corpo. Que verme era esse? O verme que entrou no corpo dele é chamado de Necator americanus. Mas a médica falou que a ancilostomose também pode ser causada por outros 2 vermes, o Ancylostoma duodenale e o Ancylostoma ceylanicum. A doutora Bárbara explicou também que quando esses vermes penetram a pele da pessoa e atingem a corrente sanguínea, eles fazem um longo percurso até chegarem ao intestino. Nossa, conta mais, Melina. As larvas, circulando na corrente sanguínea, atingem o coração e seguem até chegarem ao pulmão. Lá elas se desenvolvem um pouco, sobem pelos brônquios, aqueles órgãos parecidos com tubos que levam ar aos pulmões, entram na traqueia e chegam à laringe. Na laringe, por reflexo do próprio corpo humano, as larvas são engolidas, passam pelo estômago e vão parar lá no intestino. No intestino delgado, elas encontram os nutrientes que precisam,
se alimentam e se desenvolvem, chegando à fase adulta. A pessoa infectada então começa a manifestar os sintomas da ancilostomose: palidez, desânimo, dificuldade de raciocínio, cansaço e fraqueza, devido à falta de ferro no organismo. Nos casos mais graves, os sintomas são tontura e dores de cabeça, abdominais e musculares. Para as grávidas, a doença é ainda mais perigosa, podendo prejudicar o desenvolvimento do feto. O que foi? Vocês parecem confusos. É que eu não entendi uma coisa. Você falou que a larva do verme penetra a pele da pessoa, certo? Sim, isso mesmo. E a larva se desenvolve e vira um verme adulto? Lá no intestino delgado da pessoa? Certo, isso mesmo. Boa pergunta, Léo. Você está mesmo prestando atenção. Como eu disse, no intestino delgado, elas encontram os nutrientes que precisam, se alimentam e crescem até chegarem à fase adulta, que é quando os vermes já podem acasalar. A fêmea grávida produz e expele ovos que saem nas fezes da pessoa infectada. Os ovos expelidos se rompem, liberando as larvas no ambiente onde se desenvolvem. Algumas delas tornam-se infectantes e outras não. Apenas as larvas infectantes conseguem penetrar a pele da pessoa e causar a doença. Minha nossa! Então existe a possibilidade de alguém infectado ter feito cocô perto do campinho de futebol? Existe sim, Léo, e acho que foi isso que aconteceu. Por isso, o saneamento básico é tão importante, pois as fezes e o esgoto vão parar no lugar adequado, evitando que muitas pessoas peguem diversas doenças. Será que eu também estou com ancilostomose? Bom, isso eu não sei. Talvez seja melhor você ir ao médico fazer os exames. Se você estiver infectado, poderá receber o tratamento adequado e logo ficará curado. Pessoal, tenho que sair agora, mas lembrem-se do que falei. Como a ancilostomose é causada por meio da penetração das larvas dos vermes na pele, principalmente pelo pé descalço, é sempre bom andar calçado. Evite também contato direto com a terra. Valeu, Melina. Obrigado pelas dicas. Vamos, Equine. Precisamos passar essas informações e dicas para os nossos amigos agora mesmo.